Boa noite, gente. E aí, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Como estão? Seja muito mais bem. Oi, opa, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Laninlab, do curso de liderança na TI, uma abordagem prática. E hoje é aula 4, né? A gente vai falar sobre gestão de desempenho e gestão do tempo. Vamos lá? Dois assuntos muito Bora. importantes quando se trata de liderança. Show? Vamos começar. Bom, quando a gente fala de gestão do tempo, aliás, gestão de desempenho, basicamente, a gente vai saber como que o time está tendo um ápice de eficiência, de eficácia, de desempenho diretamente. E como é que funciona isso? Né? Primeiro, o que é a gestão de desempenho? A gestão de desempenho é nada mais é do que um processo cíclico, que se repete várias e várias vezes, sempre se aperfeiçoando. Isso lembra lá uma metodologia que a gente vê muito, algumas metodologias que a gente vê muito durante o curso de engenharia de software, metodologias ágeis. Ela é um método ágil, sim, para gestão de desempenho. E ela tem ela alinha os objetivos da organização e o desenvolvimento dos colaboradores. É um processo cíclico que procura alinhar esses objetivos. Ela é super pautada no alinhamento das expectativas das duas frentes e ela é acompanhada e avaliada constantemente. Primeiro que a gente vai dar um por cima para entender o que é gestão de desempenho e no final das pautas eu vou falar bastante sobre. Continuando, qual é o objetivo da gestão de desempenho? Primeiramente, ela tem o objetivo de atingir os objetivos da organização por meio da aprendizagem. O grande foco da gestão de desempenho é fazer com que o time se aperfeiçoe, melhore suas competências. Auxilia também a organização ao ter alto nível de mapeamento das competências, consegue claramente saber qual o nível de detalhamento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento em determinada competência cada colaborador tem e quais seriam os próximos passos para ele evoluir. Também tem o objetivo de manter o time evoluindo, como está descrito aí, e tem uma gestão muito pautada em dados, de fato, que é o RH 4.0, que quem se aprofunda e tem interesse na gestão de pessoas, lidar com pessoas, esse é um termo muito em voga, que é de fato como que a gente pode utilizar dados, Big Data, inteligência artificial, coisas relacionadas com análise direta de dados para auxiliar na gestão de pessoas no dia a dia da organização. Então, gestão de desempenho é um método super utilizado com esse objetivo de ter uma gestão pautada em dados, que é a gestão do RH 4.0. Show. Como é que a gente faz uma gestão de desempenho, de fato? Primeiro passo, tem que conhecer muito, muito bem a organização, tem que se aprofundar no modelo de negócio. A minha organização é um white label, nós trabalhamos vendendo uma plataforma que fica com a marca da empresa, ou nós prestamos serviços, ou é um SaaS, ou qual o modelo de negócio da minha organização. Tem que ter isso muito, muito bem definido, você tem que saber ter muita maturidade na organização para entender isso. Normalmente, pessoas que estão à frente da gestão de desempenho são pessoas que estão no cargo de C-level, né? Cargo de chefia, de diretoria, cargo estratégico. Normalmente é o vice-presidente. Se eu vou colocar em um cargo específico, normalmente é o vice-presidente. Também tem que estar muito, muito alinhado com as metas, com o planejamento estratégico da organização, e tem que ter vivido, estar muito convicto da missão, da visão e dos valores da organização. Pois a gente vai ver aqui que a cultura organizacional é um grande pilar da gestão de desempenho. E também, além de conhecer muito bem a organização, tem que ter um bom plano. Tem que ter, como qualquer processo, como qualquer coisa que nós vamos fazer, principalmente quando se trata de ciclos, a gente tem que ter, no mínimo, um plano que a gente consiga sair da etapa 0 a 1. E para começar aqui, esse plano, ele tem que ter bem clara a duração do ciclo. A duração do ciclo, a gente vai entender que é muito dependendo do tipo de organização. Por exemplo, se na empresa júnior, um ciclo de gestão de desempenho pode durar em torno de 2 meses, que é o nosso programa trainee lá, você passa por uma etapa em que você vai aperfeiçoar uma habilidade, vai ter acompanhamento, todas as etapas que eu vou falar já já. Então, na empresa júnior, 2 meses, mas isso é na Include Júnior. Na EJUD, que é outra empresa júnior, pode ser que seja 4 meses. Em uma outra, pode ser que seja um mês. Então, a duração do ciclo você tem que ter muito bem definido e ter uma resposta clara para isso. O nosso é porque a gente gostava do tempo de 10 semanas, que é um bom tempo para amadurecimento e para passar todos os conteúdos dos departamentos. Por isso que era em torno de 2 meses. E tem um sistema de feedback constante.
como a gente falou lá na aula passada sobre CNV, falou bastante na anterior também sobre inteligência emocional, feedback é algo que o líder tem que ter muito vivo no teu dia a dia. Tem que se manter dando feedbacks e recebendo feedbacks do time para manter todo mundo muito alinhado, muito satisfeito com o trabalho a ser feito. Então, uma outra coisa que tem que ser muito bem planejado na gestão de desempenho é um sistema de feedback constante, um feedback que você consiga medir resultados, que é, como falei antes, a gestão de desempenho é pautada em dados. Ok, quais são as etapas, de fato? Entendemos como pode fazer, entendemos para que serve, qual o objetivo, o que é, quais são as etapas. Um detalhe, gente, se quiserem me interromper, qualquer pergunta, ou quiser acrescentar algo, só me interrompe, tá? Eu vou falando aqui enquanto isso. No final aqui eu vou falando aqui muito de forma fundamental, muito metódico, o que de fato é gestão de desempenho, e no final vou dar alguns exemplos, como é que a gente funciona, como é que eu já vivi isso, tá? Minhas experiências com relação a esse método. Vamos aqui. Gestão de desempenho ela tem 4 etapas principais, como está descrito aí. Primeiro é o alinhamento das expectativas, onde a gente feito uma descrição do cargo. Por exemplo, a gente vai fazer uma gestão de desempenho aqui da Include Júnior. A primeira coisa que eu tenho que fazer, alinhar as expectativas do time, eu vou entrar em contato com o desenvolvedor, eu sou vice-presidente responsável pela gestão do time, a gente vai fazer a descrição do cargo. Vamos ver de fato quais são as competências necessárias para estar naquele cargo, quais são as responsabilidades, qual a projeção de carreira, entender e fazer a descrição do que aquele cargo é. O desenvolvedor. Aí também tem o vendedor, tem o gerente de treinamentos, tem o gerente de projetos, e por aí vai, fazendo a descrição de todos os cargos, para você conseguir entender, para aquela pessoa que está atuando naquele papel, entender, beleza, é isso que eu faço, isso que eu tenho que saber, essas são minhas responsabilidades, esse é o desafio que eu vou enfrentar. Então, a primeira etapa que tem que ser feita é a descrição do cargo, mas isso não é o bastante, porque não é só dizer o que essa pessoa faz e quais as responsabilidades que estão atreladas a isso, que vai fazer com que ela esteja alinhada com os objetivos da organização. Então, também tem que ter um alinhamento entre time e liderança. A liderança, que é mais pautada ali na parte tática, na parte estratégica, é que ela vai entender e vai viver e fazer acontecer as metas, vão fazer acontecer os planos para que as metas ocorram, sejam atingidas, aliás. Então, ter esse elemento entre time e liderança é super necessário nesse momento de elemento de expectativas. O líder vai deixar muito claro o que ele espera do desempenho do liderado, e o liderado vai falar, beleza, isso está de acordo com o desempenho que eu espero de mim para o meu crescimento profissional, /pessoal. E também é feito um alinhamento de disponibilidade. Disponibilidade, pois aquele membro, aquele colaborador, no seu dia a dia ele já tem seus afazeres. Então, essa gestão de desempenho vai ser algo complementar, onde vai ser feito acompanhamento, uma reunião, one-on-one. One-on-one é reunião 1 a 1. Para fazer feedback e tudo mais. Então, também alinhar essa disponibilidade do membro para se dispor, para estar disponível a se desenvolver e demonstrar isso para o time. Pode ser que um colaborador ele tenha disponibilidade à noite, outro pela manhã. Isso depende muito do cargo que ele está inserido e do nível de maturidade dele. Show? Então, essa primeira etapa, alinhamento de expectativas. Time, colaborador, organização e tudo mais. A segunda etapa, que é a mais duradoura, é o acompanhamento. Digamos ali que a gente vai usar um ciclo de 2 meses, como eu falei que é na Include. Primeira semana, o time de vice-presidente, de gente de gestão, vai fazer esse alinhamento com o time, fazer o job description, alinhar a disponibilidade deles e alinhar as expectativas de quem vai estar mentorando essa pessoa nesse ciclo de gestão de desempenho. Primeira semana é feito isso. As próximas 8 semanas, 7, 8 semanas, é feito o acompanhamento. Esse acompanhamento, ele é feito um feedback semanal, um acompanhamento semanal para fazer análise de clima organizacional, para ver se aquela pessoa no acompanhamento ela está alinhada com a cultura, para ver se ela está tendo um crescimento nas competências e atividades relacionadas ao cargo que foi descrito dela. Então, é feito acompanhamento constante, muito pautado em dados, e um feedback que ele tenha um método parecido, aliás, tem que ter um método igual para todos os membros, para que você consiga ter uma análise mais assertiva, certo? Aí esse é o período que mais dura. Ao final desse período é feita uma avaliação, onde é principalmente tomada a decisão, beleza, você foi muito bem com a nossa avaliação, com o alinhamento da expectativa da liderança, o teu alinhamento, a gente viu que você atendeu muito bem as demandas, então os dados estão nos mostrando que o teu resultado está super satisfatório, então vamos continuar da mesma maneira, vamos planejar uma promoção, ou vamos planejar uma mudança de departamento para você ver se tem esse resultado em outro cargo,
ou é feita uma tomada de decisão depois desse desempenho, depois desse ciclo, na avaliação. Ou não, vimos aqui que foi um pouco abaixo do que foi definido lá no começo, então a gente precisa tomar uma ação, tomar uma medida, que é essa próxima etapa que está aí, que é ações de desenvolvimento. Tem o PDI e o PDC. O PDI, ele é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ele é um plano que é feito junto com o colaborador a respeito do desenvolvimento dele, do indivíduo. Ah, beleza, eu sou pré-vendedor e eu tenho a meta, e eu defini no meu plano individual que eu vou me tornar especialista em pré-venda, eu vou fazer tantos cursos, eu vou ler tantos artigos e eu vou trazer tantos clientes de tal maneira. Durante a gestão de desempenho, vimos que eu não consegui executar isso muito bem, eu não consegui trazer esses resultados. Então é feito um PDI, né, no final, que é um plano de desenvolvimento individual, para a gente conseguir ajustar e eu consiga atender essas metas, atender esses objetivos que foi definidos lá no começo. Então o PDI é isso, é um plano de desenvolvimento individual, onde vai ter uma pessoa que vai te acompanhar, normalmente é teu líder, por isso que isso é muito importante para o líder entender o que é gestão de desempenho. Normalmente é o líder que vai fazer esse acompanhamento contigo. No meu caso, na Mercadap, existe um acompanhamento a cada 15 dias a respeito do PDI, e lá era definido, quais cursos tu vai fazer. Eu, no meu caso, eu queria muito bem conhecer a área de produto, conhecer a área de desenvolvimento da empresa, me aprofundar nisso. Então, tinha lá no meu PDI, eu ter um dia com o time de desenvolvimento, eu fazer algum tipo de estudo a respeito disso, eu também queria ser muito bom na área de pré-vendas para falar do nosso produto. Então, esse é meu grande objetivo, vai para resultado dele. Eu colocava lá, eu vou fazer cursos relacionados à pré-venda, eu vou ler tais artigos, vou ler tais conteúdos. Então, aí nesse ciclo também é feito, no próximo ciclo, no caso onde tem um PDI, é feito o acompanhamento desse gestor com base nessas pautas definidas no PDI. E o PDC é o Plano de Desenvolvimento Coletivo. É quando é um departamento, um grupo de pessoas está com desempenho abaixo do esperado. E é feita uma mudança no coletivo, muito parecido com o PDI. Excelente. Conseguimos entender o que é gestão de desempenho? Alguém tem alguma dúvida? Alguém conseguiu... Fez sentido para a liderança? Eu quero que uma pessoa fale aí, pelo menos, o que achou. O que você achou, Gabi? É para eu falar? Você falar, você desmontou. Nossa, isso é muito importante, não só para o acompanhamento na empresa, né, mas também para você focar nos seus objetivos, né? A sua política é cada 15 dias, né? Que você citou? Lá na Mercadap era cada 15 dias, na Include é semanal. A empresa que atua hoje em dia também é semanal, e assim a gente vai fazendo todo o desempenho. Qual o impedimento, caso, digamos, a Gilberta esteja trabalhando como front e você não está sendo tão produtivo como você disse que iria ser. Então, a gente verifica isso, verifica toda a contextualização para depois ter uma conversa para entender e tudo mais. Então, a cada semana a gente está tendo novos feedbacks sobre o processo de cada um. Então, cada empresa tem a sua forma de lidar, né? Conheci e é super interessante. Eu gostaria que vocês falassem, porque só eu e o Gilberto falando, né? Muito pai. Também isso daqui a gente consegue ver para o nosso dia a dia, para a gente conseguir fazer fato nossa gestão do nosso desempenho acadêmico. A gente consegue definir um plano de desenvolvimento individual para nós mesmos e pensar em um acompanhamento para nós mesmos a respeito de um resultado que a gente quer em um semestre, que é um ciclo de 4 meses, então a gente consegue fazer tudo muito parecido com o nosso dia a dia. Isso é bem interessante também, porque às vezes é só fazer uma base, né? Quem eu entrei no meu primeiro semestre, quando eu comecei a fazer, aprender coisas técnicas e como eu me desenvolvi, e para agora eu vejo, caramba, eu evolui bastante. E tipo assim, sei lá, semestre passado eu tinha uma cabeça e esse semestre já estou tipo, em outra cabeça, em outro âmbito, em outro setor, me encontrando, enfim. Então é algo muito, toda hora você está evoluindo, evoluindo, evoluindo. Fica até difícil você assim, eu quero fazer isso. Você sempre vai lá e faz, ou não, cada um tem
Ah, eu pensava que era uma pessoa falando aqui, né? Disse assim, tudo bem, Matheus? Então, Matheus, qual é o que você quer compartilhar com a gente? Excelente. Mas a gestão de tempo, até mesmo para vocês dentro da faculdade, é se organizar, né? O Gilberto vai falar mais sobre isso, né? Vou passar já para gestão de tempo. Ai, eu já tô dando spoiler, né, Gilberto? O último ponto aqui, eu gostaria de passar para o próximo assunto, se ninguém tiver dúvida, não tiver nada a acrescentar, é que a gestão de desempenho, por que ela foi pausada logo depois de entender o papel do líder, entender inteligência emocional, comunicação não violenta e tudo mais? Porque uma das maiores dificuldades para se entender, principalmente nas carreiras da área de TI, que não tem uma trilha, uma jornada definida, é a tua progressão, o teu crescimento. E a gestão de desempenho, pautada em dados, é uma forma que as organizações encontraram de fazer o colaborador se sentir progredindo. É muito difícil a gente entender o quanto que a gente amadureceu em um período. E quando tem lá definido quais as expectativas daquele cargo, quais as dificuldades, e no final de um determinado período você vê que você atendeu todas as expectativas, conseguiu de fato desenvolver todas as habilidades, você fala, beleza, esse cargo aqui eu estou conseguindo manjar. E você pode pensar, caso tenha um desempenho excelente, em fazer um crescimento. É muito utilizado isso daqui para você fazer uma promoção. Se você é júnior para pleno, pleno para sênior, ou tem empresas que faz júnior 1, 2, 3, Ah, 4, é tão motivante, né? Quando você está numa promoção, quando você também é promovido em um cargo em tão pouco tempo e você fica tipo. Sim. Entender como isso aqui funciona por trás ajuda muito, muito, muito quando você está nas organizações. Você entender que de fato, beleza. Porque boa parte do que eu falei aqui não é passado para o colaborador. Ele é feito, vamos fazer aqui uma coisinha, gente. Aí eles vão fazer entrevista com vocês, vão entender as competências. Exatamente, Darcy. Sim. Ele passa muito, mas ele não vai explicar. O que a gente vai fazer aqui é uma gestão de desempenho. Vamos construir tal coisinha. Esperamos tal coisa de você. Isso muitas vezes é escondido para que não tenha nenhum viés. Pra Mas entender que tá rolando também é de uma forma mais natural, né? Para a pessoa não se sentir tão pressionada mediante a isso, porque às vezes a gente não sabe como é, a gente está ali para se encontrar. Então tem várias vertentes mesmo. E é isso. E aí, Darson, o que você achou da gestão de desempenho? Faz sentido? Entendeu a importância como líder? Gostei, muito bom. Que bom, fico feliz. Fez até lembrar de umas situações aqui. Quer compartilhar? Vai falar aí, se quiser compartilhar. Eu não tenho experiência em tecnologia, né? Mas eu já tive em outras áreas que também se aplica, né? Esse assunto. Tipo, eu jogava vôlei no BNB, eu joguei lá por uns 2 anos. Daí, com 1 ano de treinando lá, o professor queria que eu começasse a dar aula, porque me via como um exemplo, que eu sempre dava o toque para os meninos e etc. Daí eu passei 1 ano jogando, e outro ano jogando e dando aula para os meninos mais novos. Entendi. Aí você consegue ver uma progressão, com certeza esse professor ele teve algum método avaliativo contigo, mesmo que seja empírico, não seja pautado em fundamentos e tal. Sim, fez evoluir bastante, porque querendo ou não, uma coisa é estudar e a outra coisa é ensinar, né? A gente acaba aprendendo bem mais do que fazendo só um. Sim. Que massa experiência. Eu tive a oportunidade também de ser professor de basquete e de fato é bem diferente. É bem diferente fazer e ensinar. Então, a experiência é muito massa. Geralmente a gente aprende bem mais ensinando, né? Eu percebi isso. Eu aprendi mais ensinando do que estudando em si. Sim. Nosso próximo tema aqui é gestão do tempo. E eu coloquei aqui uma perguntinha que eu me fazia muito. Hoje não tanto, hoje eu tento me controlar mais, mas por que o dia só tem 24 horas? Que 24 horas às vezes não é o bastante para tanta coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente fala, primeiro vamos entender o que é gestão de tempo, né? A gestão de tempo se resume a um conjunto de técnicas que técnica a gente vai ver demais. O que tem no Instagram é coach que ensina a ter uma gestão de tempo, o que tem é pessoa que a gente vê artigo na internet ensinando a ter uma boa gestão de tempo. Inclusive aqui na aula
só dormir 4 horinhas que dá certo, né? Certa vez me falaram que o segredo é o que você faz entre meia-noite e 5 da manhã. Aí, se você fizer da meia-noite às 5 da manhã, certinho, você aproveita bem as 24 horas. Eu não acredito muito nisso porque eu sou diurno. Mas aqui a gente vai falar também, a gente vai ver algumas técnicas também. Mas a gestão de desempenho ela é um conjunto de técnicas que auxiliam a gente, aprimora a gente a ter constância, faz com que a gente tenha uma constância nas nossas entregas, porque é muito comum, pelo menos comigo, que antes de eu gerir melhor meu tempo, eu tinha períodos de uma semana assim que eu tinha alto nível de produtividade. Eu conseguia entregar tudo, fazer tudo muito bem e tal, treinava, alimentava bem, pedalava ali, fazia tudo. Mas na semana seguinte, eu não conseguia ter o mesmo desempenho. E tinha um sentimento de frustração por conta disso. Então, a gestão de desempenho auxilia muito a ter essa constância nas entregas. E ela auxilia a gente a ter resultados satisfatórios. Quando você controla bem o seu tempo, você consegue dedicar mais tempo ao que deve ser feito e consegue fazer num nível satisfatório. Então, isso é gestão de tempo. Vamos lá. Qual a importância? Na vida pessoal, a gente tem uma maior qualidade de vida e um maior controle sobre os dias. Maior qualidade de vida e controle sobre os dias está muito atrelado um ao outro. Quando se fala em qualidade de vida, você não se mantém muito ansioso, porque a ansiedade é quando você está com excesso do futuro, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. E quando você acorda de manhã, geriu bem seu tempo, definiu suas prioridades ali, você já sabe o que tem que ser feito naquele dia. Então você consegue controlar bem as suas entregas ali e consegue controlar esse nível de ansiedade, que é com certeza muita gente aqui passa por isso, controlar seu nível de ansiedade. E só controlando essas duas coisas, você já melhora muito todos os aspectos da sua vida. Até para você saber o horário que você pode sair, saber o horário que você pode ficar com a família e tudo mais. Aí na vida profissional auxilia muito, muito mesmo. A gestão de tempo é imprescindível. Principalmente se você quer trabalhar de forma remota, se quer home office, você ter uma boa gestão de tempo. Auxilia muito no atingimento das metas. Como você consegue se controlar, ter uma boa gestão de tempo, você sabe o que deve fazer cada dia para atingir suas metas, seus objetivos. Muito alinhado lá com o PDI, quando você define um plano de crescimento. Aumenta a produtividade. De fato, quando você, assim como o controle do seu dia auxilia na qualidade de vida, você controlar seu dia, você dedica um tempo melhor àquilo que deve ser feito, sabendo que você tem uma folga ali, você aumenta a sua produtividade, entrega muito mais rápido, fazendo sem ter uma sobrecarga no dia, digamos. E o clima organizacional da empresa se torna muito mais leve. Aumenta a produtividade do time, porque o time tem um horário muito alinhado, tem a gestão de tempo muito bem feita. Muitas vezes isso é mais sobre o indivíduo do que sobre o líder, mas o líder tem muita responsabilidade de fazer com que o time entenda isso e consiga aplicar no seu dia a dia. Aqui um parêntese aqui. Eu atuando como liderança, meu estilo de liderança, como eu falei lá na aula gravada, a Gabi até perguntou, está muito relacionado sobre o líder coach, aquele líder que desenvolve a pessoa. E é uma coisa que eu gosto muito de viver, eu acredito que seja a liderança correta. O líder, ele tem um papel de preparar o próximo líder, de preparar alguém para assumir tua cadeira. Então você vai desenvolver o próximo muito. Então essas coisas, por mais que seja muito pessoal, gestão do tempo, o líder tem muita responsabilidade de fazer com que o time, pelo menos permitir que seu time se desenvolva e aprenda isso. Faz parênteses. E o clima organizacional se torna muito mais leve. Um time que tem maior qualidade de vida, um time que controla bem o seu dia, que consegue ter alta produtividade e atinge suas metas, o clima organizacional vai ficar super leve. Vai ser um time que trabalha bem junto, time que vai pro happy hour. Peraí, só beber água, gente. Vai ser um time que abraça muito mais as metas, que se empenha muito mais em fazer o que é para ser feito. Uma grande dificuldade que se teve lá na Include é porque a Include ela é junto com a faculdade. E tem semana que tem prova, tem semana que não tem prova, tem semana que tem trabalho e não tem trabalho. Tem pessoas que pegam 4 cadeiras e tem pessoas que pegam 7 cadeiras. Então, a gestão de tempo em uma empresa júnior é uma grande dor. E que por muito tempo isso afetava muito o desempenho do time e a felicidade do time. Em semana de prova, era claro, vai ter atraso nas sprints. A gente já previa esse tipo de atraso. Semana de prova, atraso nas sprints. Semana de prova, algumas pessoas vão faltar à reunião. Semana de prova, tal coisa. Final de semestre, muito semelhante. Então, você conseguir fazer uma boa gestão de tempo e entender também os riscos que se tem,
durante o ano, durante um certo período, auxilia também a ter esse maior controle e um bom clima organizacional. Então é muito, muito importante a gestão de tempo, vimos isso. Mas como é que a gente faz? E aqui vem aquele momento que eu falei, que vem as dicas que a gente vê em todo lugar. E no final dessas dicas aqui, eu vou falar mais uma experiência própria e um insight que eu acabei tendo também vendo um desses coaches, que eu achei interessante a abordagem dele. Mais uma aqui, um passo a passo. Primeiro, é muito importante fazer um planejamento. O que é um planejamento? Eu estou no ponto A, quero ir para o ponto B. O que eu devo fazer nesse intervalo? Quais são as etapas que devem seguir? Então, você fazer um bom planejamento do teu dia, do teu tempo, é importantíssimo para você ter uma boa gestão dele. Isso é meio óbvio, né? Meio que, entendemos, vamos planejar. Definir metas. Metas em que sentido? Vamos quantificar as coisas. Hoje eu tenho 2 horas, vou colocar aqui, de manhã eu vou fazer tal coisa da faculdade, de tarde fazer coisa do TCC, de noite eu vou ver aula do Learning Lab. Coisa do TCC, que se relacionar ao TCC, hoje eu vou escrever 2 páginas. Coisa da faculdade, hoje eu vou ver tantas aulas. Então você define algumas metas relacionadas às tuas atividades. Ok. Prazos muito importante, assim como o planejamento, no planejamento você coloca o ponto B, nos prazos você vai colocar o ponto de entrega. Essas aulas eu vou ver em tal intervalo de tempo, eu espero ver de tal maneira e também conseguir fazer um resumo a respeito, e por aí vai. Agendamento, você trabalhar muito bem com definição de horário, definição e alocação de horário para fazer tais atividades. Não é porque fala, putz, eu quero ler, eu quero estudar tal coisa. Comigo funciona muito, se eu não colocar na agenda, muito provavelmente eu não vou fazer. Então você se manter com esse hábito de colocar coisas na agenda. Que inclusive, eu vou mostrar aqui no final. Quando terminar aqui eu mostro para vocês como é que eu faço. Eu acho que é legal. Agendar as coisas é super importante para ter uma boa gestão do tempo. Porque você consegue controlar, né? Pois é, Darcy, o celular é cheio de alarme. Eu evitei fazer isso. No final eu vou falar isso legal. Sobre isso. Faça mais escolhas. Aqui tem faça mais escolhas, mas são boas escolhas. Entendeu? É importante ressaltar isso. Quem já leu Essencialismo aqui, ou já estudou sobre, ou já leu sobre, vai ver que lá ele fala sobre 80-20. Tem um negócio lá do 80-20. Que 20% das coisas que tu faz vai gerar 80% dos resultados que tu espera. Então, você saber escolher e priorizar, que é a próxima atividade, quais são esses 20% das tuas coisas. Um bom exemplo. Eu tenho que levantar os requisitos do sistema, eu tenho que fazer diagrama do banco de dados, eu tenho que fazer prototipação da interface, eu tenho que fazer tal documentação para mandar para o cliente, eu tenho que fazer o contrato, tal, um monte de coisa. Aí tu pensa, o que eu tenho que fazer aqui que vai gerar 80% dos resultados? Se eu fizer entrevista com o cliente, que é uma das coisas que eu tenho que fazer, boa parte das outras coisas vai ser irrelevante, porque eu já vou ter resultados dessa entrevista, ou eu já vou conseguir ter concluído. Vai ser o irrelevante ou eu já vou ter concluído com essa primeira. Então tu vai pensar, o que eu posso fazer que os demais se torna irrelevante ou vai ser concluído em junto. Então normalmente isso, quando você define essa primeira coisa, é o 20%. É aquele 20% que vale a pena tu se esforçar. Então tu saber fazer essas escolhas, mas são escolhas bem feitas. Se tu encher teu dia de escolhas, tu vai desenvolver ansiedade da mesma forma. Excesso de controle, excesso de gestão, microgestão, que é o termo disso, também é prejudicial. Então, sobre isso é isso. Priorizar as tarefas, é isso que eu falei, entender qual que é mais prioritária acima da outra. Isso daqui vai além do tema específico. Vai, por exemplo, eu sei que quando se trata da Include Júnior, desse projeto em específico, a coisa mais prioritária que eu tenho que fazer é uma entrevista com o cliente. Definir isso. Eu fiz essa escolha. Mas na minha vida, a Include é a minha terceira prioridade. Digamos que a primeira seja a minha saúde pessoal e a segunda seja a faculdade. Então, por mais que eu tenha feito escolhas sobre cada uma desses aspectos da minha vida, a maior prioridade é a vida pessoal. Que aqui, digamos, então, se eu tenho um tempo e eu aloquei esse tempo para fazer uma dessas coisas, eu vou fazer primeiro o que está na vida pessoal. Digamos que seja, eu vou dar uma pedalada, eu vou meditar, eu vou ler um livro, seja o que for. Então, é esse tipo de priorização que a gente fala. Delegar tarefas. Trabalho de faculdade, muito provavelmente todo mundo aqui é líder, todo mundo aqui é aquela pessoa que assume a frente, inconformado, protagonistas, proativos, todas essas qualidades de todo mundo que está aqui. Com certeza, vocês em trabalho da faculdade é aquele que faz tudo,
que quer realmente, não, eu faço bem, eu sou muito bom, eu realmente entrego com qualidade, eu gosto de tirar 10, eu vou fazer tudo. E a gente sabe que a gente se sobrecarrega dessa maneira. Então, provavelmente, nos seus dias, temos o Sherlock, isso é mesmo, né, não, Darcy? Eu sabia, pô, quem tá aqui esse horário vendo aula sobre liderança tem esse perfil. Então, muito provavelmente, você se sobrecarrega com essas atividades, mas enviar um e-mail para o professor ou fazer tal estilização na interface que é coisas de detalhes, você não precisava fazer. Você poderia, depois que todo mundo fizesse, dar uma pitada final, dar uma última pincelada ou um último ajuste. Você pode delegar muitas atividades. Então, desses 80-20, novamente, 20%, se é o maior prioritário, você vê o que você precisa fazer. O que você precisa fazer. E desses 20%, você faz o que precisa ser feito, o que só você faz da forma que deve ser feito, e o que você não faz, ou está nos 80%, você delega. Você tenta passar para alguém fazer. Organizar as pausas, isso daqui eu vou deixar bem definido para quando falar da minha experiência, mas é você entender que quando a gente vê metodologia ágil, um dos princípios lá da metodologia ágil é que adaptação mais que planejamento. A gente entende que por mais que a gente planeje o que for, as coisas vão dar errado. Vão dar muito errado. Normalmente sempre dá errado. Quase nunca sai exatamente como o plano. E metodologia ágil fala sobre se adaptar. Então, organizar as pausas, organizar os intervalos, organizar pulmões, algumas pessoas chamam de pulmões, para você respirar melhor. Pensando nisso. Eu não vou colocar umas duas, fazer uma entrevista, das 2 às 2h40 eu vou ter uma reunião, das 2h40 às 3h30 eu vou fazer uma outra atividade. Porque se a primeira der errado, o resto vai dar errado, a culpa muito provavelmente não vai ser minha, mesmo que seja. E mesmo que seja, acontece, é normal. E no final do dia, você vai ter conseguido fazer tudo, mas você vai se sentir um pouco frustrado porque tu fez sem seguir o plano. Então, organizar as pausas e entender que a adaptação é melhor que o planejamento é algo que auxilia muito para que a gestão de desempenho seja algo legal e não um problema no teu dia. E evite multitarefas. Isso daqui eu tenho que aprender muito, porque eu ainda costumo fazer bastante, que eu gosto de ler ouvindo música. Mas eu tenho música para ler, música para programar, música para jogar. São estilos de música que eu escuto diferentes. Lo-fi eu uso para ler, porque a música só é som, me ajuda a concentrar. Quando eu vou programar, eu coloco um rock, algo do tipo. Quando eu vou jogar, é eletrônica. E por aí vai. Então, multitarefa também é muito relacionada ao que você faz em paralelo, certo? Ouvir uma música que talvez te faça pensar, ou que te faça ouvir a letra que tu gosta, que tu cante, que tu faz alguma coisa, te faz tu perder o foco. Tu perde a concentração. Isso também vai para quando você vai fazer uma atividade com o WhatsApp aberto, ou quando você vai fazer 2 atividades ao mesmo tempo. Então, evita isso. Isso daí eu acho que também é uma dica muito de coach, que é muito improvável que você faça, seja monotarefa, seria o termo correto? Não sei. Mas que tu faça somente uma tarefa. Eu não sei em que mundo alguém consegue fazer isso. Eu não consigo, pelo menos. Essas são as dicas que, quando fazendo os estudos, eu aprofundei e entendi que elas existiam. São dicas que fazem muito sentido, mas que beleza, eu posso falar que, como que é o meu planejamento? Eu sou diurno, trabalho muito, gosto muito de trabalhar de manhã. De manhã é o horário que eu sou mais produtivo. Mas eu entendo e sei que existem pessoas que são noturnas, que trabalham muito bem no período da noite, no período da madrugada. E tem pessoas que trabalham muito bem no período do almoço, que gostam de trabalhar ali de tarde. E tem pessoas que, sei lá, gostam de trabalhar o dia todo, sei lá. E por aí vai. Pessoas têm seus intervalos de produtividade. De manhã, a Giovana não gosta de trabalhar de manhã, mas eu gosto. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou mostrar a minha agenda. Deixa eu fechar isso aqui. Que é como eu aloco mais ou menos o horário e vou falando um pouquinho esse insight que eu tive. Eu defino aqui, tá vendo? Eu coloco bonitinho os meus intervalos. E eu vou explicar por que são intervalos. O ideal é que eu acorde 6h30. Saca? Pra eu acordar 6h30, eu tenho que dormir já, 10 da noite. Saca? Então, eu sou diurno. Se eu passar aqui, olhem minha gestão de tempo, gente. Eu sou produtivo, sejam iguais. A Giovana provavelmente não vai conseguir. O Darson também não, que estuda de madrugada. Porque eles têm hábitos diferentes. E se tu for ver no Instagram, principalmente no Instagram, que é uma rede social horrível pra você ter esse tipo de dica, tá, gente? Os coaches falam: acorde 5 da manhã, tome um banho gelado, medite, pague 10 flexões, faça um café amargo, coma só ovo puro.
e manda uma rotina que ele faz, que é extremamente abusiva, que só ele consegue em uma vida de classe média alta, e com muito tempo livre, que ele consegue fazer, que a gente não se encaixa. E a gente fica frustrado por não conseguir. Sim, cada um é cada um. E eu vi isso daí e já caguei. Eu falei, então eu tenho que fazer o meu planejamento. E eu vi uma coach também, que ela era mais humana, sei lá, ela tinha menos seguidores. E ela fez uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou, ó, gente, independente do horário que você acorde, independente... Eu gosto de acordar de manhã. Ela fala bem assim, a primeira coisa que você faz, eu acho importante, eu não vou pensar em atividades específicas. Por exemplo, acordar, tomar banho gelado. Acordar, meditar. Acordar, ler. Acordar, fazer alguma coisa. Eu penso em um tema, digamos, vou chamar de tema, mas não é esse o termo que ela usa. De manhã, eu gosto de fazer, ao acordar, fazer uma coisa que me traga para o presente. Uma coisa que me traga... Eu já mostro, viu, Felipe? Uma coisa que me traga para o presente. Hoje eu usei tomar um banho gelado. Amanhã pode ser meditar. Eu gosto de fazer alguma coisa que me traga para o hoje, para diminuir minha ansiedade e que eu consigo ter um dia mais produtivo, um dia mais focado. E na hora que ela falou isso, eu falei, putz, interessante. Porque para ela é meditar, mas eu conheço pessoas que não conseguem nem gostam de meditar. Para outra pessoa, às vezes, é jogar uma bola, é correr, dar uma corrida. Saca? De manhã ou ao acordar, que é o que ela fala. É ao acordar. Independente do horário. Faça algo que te traga pro agora, te traga pro hoje. Pois é, eu não gosto muito de correr. Eu gosto mais de pedalar, Darcy. Aí já seria diferente. Entende? Aí depois que tu faz isso, aloca logo depois uma coisa de produtividade. A Giovana come. Comer também ajuda muito a relaxar. Aloque logo depois desse intervalo, desse período de presença, algo relacionado à produtividade, a trabalho, a faculdade, ao estudo, algo que você quer entregar. E aloque nesse intervalo o que seja mais difícil primeiro, porque normalmente a gente tem mais força de vontade ao acordar. Então, terminou esse próximo ciclo, digamos, seja aqui, essas 3 horas de manhã, seja período de presença, que normalmente é o que eu utilizo. Logo depois, um período aqui de produtividade. Depois ela fala um período de recuperação de energia, que costuma ser alimentação, ou costuma ser, se você acorda mais tarde, você almoça logo depois que acorda, vai ser depois uma meditação, ou sair, uma outra coisa que seja para recuperar as energias. Você primeiro presença, produtividade, recuperação de energia, depois produtividade de novo, tá aqui, e depois eu esqueci, revitalização. Ela usa o termo de coach, revitalização, que é para você se preparar para descansar, preparar para dormir e ter o próximo dia nesse novo ciclo. Então eu gostei muito da forma que ela fez, porque independente do horário que você acorda, independente da tua rotina, independente do tipo de atividade que você gosta. Se você alocar mais ou menos nesses tipos de atividades, muito provavelmente você vai conseguir ter um dia mais produtivo, porque primeiro você se tornou presente ao acordar, independente da atividade que tu faça, depois tu foi produtivo, você se cansa depois de 2 horas estudando, 2 horas fazendo sei lá o que for, ou 4 horas se tu trabalha. Aí depois tu faz uma recuperação de energia, volta a ser produtivo e depois se prepara para revitalizar, alguma coisa assim, é um termo assim. Se vocês quiserem, eu vou colocar aqui o nome do Instagram dela. @Rad... Posso fazer isso? Tô fazendo. Rádio Inspira. Acho que pode. Alguma coisa assim, ó. Eu gosto muito dela. Ela tem 1.000 seguidores, sei lá, 2.000 seguidores. E abriu minha mente demais. Aí eu tentei organizar meu horário mais ou menos nisso. Aqui na vida pessoal, eu coloco muito momento de presença. Ao acordar, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de tomar um banho gelado e meditar. E eu faz isso. Por um tempo fazer até yoga. Agora eu não tô mais afim. Depois eu gosto de trabalhar. Aí depois de tarde eu almoço. Mas ao almoçar, um detalhe muito importante, que almoçar, o recuperar energia é você estar presente no momento daquela recuperação. Se você come assistindo, eu não tô falando que deve ser assim, porque é uma explicação que fez sentido para mim. Eu como assistindo também, tá, gente? Comer assistindo, comer fazendo outra coisa, você não presta atenção no que você está fazendo. Você costuma comer mais, não sente o sabor, dá um pouco de ansiedade, e também você não recupera a tua energia de fato, porque tu não aproveitou aquele momento, saca? Então, normalmente, é descansar de forma ativa, e não de forma passiva. O que é descansar de forma passiva? É você estar parado recebendo informações enquanto está descansando. Isso não é descansar de fato. Descansar de forma ativa é exercer alguma atividade que vai te relaxar.
Pode ser ficar com a família, brincar com o irmão, correr como o Darson gosta, coisas do tipo. Assim como aproveitar uma refeição, aproveitando mesmo, como a Giovana gosta, comendo e vendo aquilo ali que você está comendo, estando presente. Aí depois o período de descanso, revitalização, que é o final do dia. Que aí costuma ser quando você vai ver uma série ou ver alguma coisa e preparar para dormir, para renovar as energias. É isso. Aí aqui a minha agenda, eu aloco isso daqui, eu não tô mais usando tanto para as minhas atividades, e mais para esses intervalos. Para as minhas atividades, eu uso isso daqui. Eu uso o Notion, eu posso compartilhar com vocês depois, onde eu tenho minha vida aqui. Tem todos os meus projetos, o que eu estudo aqui, e aqui minhas atividades, ó, da faculdade, da Include, da Humani, de tudo aqui. E no final, uma agenda com as atividades que eu vou fazer no dia. Certinho aqui um monte de artigo. Então, o que eu uso para me organizar é isso que o Felipe pediu para ver o Notion, né? O Note é bom que ele pode compartilhar e vocês fazem uma cópia para vocês. Se depois quiserem, vocês pedem lá no Telegram. Aí, sobre gestão de desempenho, o que eu queria falar é isso, gente. Gestão de desempenho relacionada à liderança é super importante que o líder se organiza. O líder é a pessoa que tem tipos de liderança, né? Como eu falei. E um dos tipos mais comuns e que mais funciona é o líder exemplo. É o líder que, de fato, ele é uma inspiração para o time. Se você quer um líder que atrasa a reunião, um líder que atrasa entregas, um líder que está sempre um caos, assim, um horário, agenda, acaba fazendo com que o time seja muito parecido. Ou pelo menos não tenha tanta motivação para melhorar. Entende? Porque meu líder é igual ou pior, então por que eu devo ser bom? Exato, Darcy. Tipo, não se prende muito a isso porque ninguém é perfeito, saca? A vulnerabilidade é super importante, como a gente falou na inteligência emocional. Vulnerabilidade é extremamente importante para ser líder, demonstrar que você também tem falhas. Mas ser um exemplo é bom, saca? É muito bom porque você consegue fazer com que seu time se inspire em você. É isso para gestão de tempo e de desempenho. Alguém tem alguma dúvida, quer acrescentar? Alguém quer falar da rotina, falar como que é? Deixa eu mostrar para vocês. Eu faço assim hoje, né? Que eu mostrei. Mas antes isso daqui era um caos, que eu posso até só ligar aqui um monte de pontos, vocês vão ver que antes era um caos, um monte de coisa que tinha aqui. Não tem mais tanto porque eu excluí boa parte. Mas aqui vocês podem ver que tinha um monte de coisa aqui relacionadas à minha agenda, porque eu organizava as atividades aqui também. Eu vi que não estava funcionando para mim. Antes disso, eu utilizava o Moleskine. O Moleskine é esse caderninho aqui, onde a gente anota as atividades. Se a gente ver aqui, ó, tem um to-do, que eu fazia todo dia ao acordar. E eu vi que no final do dia, se eu definir 15 atividades e eu fiz 14, eu me sentia mal ainda assim por não ter feito as 15. Então eu vi que não estava me fazendo muito bem anotar as atividades que eu tinha que fazer. Porque eu não fazia aquela priorização dos 20 e 80. Saca? Então foi uma coisa que eu notei que não foi muito bom para mim. Aí eu usava Moleskine. Antes do Moleskine, eu utilizava Moleskine também, só que era de um outro método. Que aí eu definia tudo que eu tinha que fazer na semana e depois eu ia riscando só na semana. Saca? O que eu fiz. E eu vi que pela semana eu estava me dando bem, mas no caderno, se eu aparecesse uma atividade nova, ficava um caos. Porque eu tinha que fazer um monte de risco assim, ficava muito bagunçado. Eu gosto de ter as coisas bem organizadinhas. Então, aí foi com essa mistura que surgiu aqui. Que aqui é de fato só o que eu preciso mesmo fazer, o que é extremamente importante, eu aloco e defino o horário. Aliás, eu aloco no dia. Dia 19, eu tenho que fazer alguma coisa do Learning Lab, eu tenho que fazer o trabalho 1, parte 2 de EDA. E aqui eu consigo também definir o período. Eu vou fazer do dia 19 até o dia 24, como está aqui. Tá vendo? Então, isso aqui está concluído. Deixa eu mudar. E essa é a forma que eu estou fazendo hoje. Dessa forma, no dia de domingo, eu coloco... Dia de domingo, eu tiro para organizar essa parte, para ver se está tudo atualizado, e defino o que eu vou fazer durante a semana. Aí, durante a semana, eu só faço seguir. Ao acordar, eu sigo. 10 às 12, Learning Lab.
10 às 12 tá Learning Lab. Na sua organização você marca tipo de 10 às 12 Learning Lab? Eu não entendi direito, Felipe. Se quiser explicar melhor. Acho que ele quer saber se, tipo, você define 2 horas para aquela atividade. Ah, entendi. Entendi. Eu coloco um intervalo desse porque eu vi que eu canso muito em torno de 1 hora. 1 hora eu canso, aí eu consigo colocar ali 50 minutos, mais 10, 14 mais 10, 15 minutos de pausa, mais 50 minutos para categorias de atividade. Isso aí, Felipe, é meio que para categoria. Tipo, aqui na vida pessoal tem essas 3 horas, mas não é todo dia que eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes, né, na segunda-feira eu vou ler um livro, ou eu vou pedalar, ou vou, sei lá, qualquer coisa, saca? Então eu defino aqui, igual aqui tá PPCT e estudo. Eu estudo que está atrasado nesse intervalo de tempo. E eu coloco 2 horas porque justamente por conta daquele negócio de pulmão, vocês podem ver até aqui, ó, que tem 30 minutos de intervalo. Tá vendo? Que é 30 minutos para se eu acordei mais tarde, eu não vou ficar bolado, porque eu ainda tenho 30 minutos de folga, saca? Então eu consigo ter esse pulmão para respirar e não me sentir ansioso. Entende? Aí eu aloco aqui 2 horas, tá para incluir aqui, mas isso não existe mais. 2 horas alocado para determinado assunto. É isso mesmo. Mas isso é para mim, saca? Porque eu trabalho muito com 40, 50 minutos ali de alta produtividade. Aí depois eu canso, que é o momento que eu vou beber uma água, que eu vou brincar com meu sobrinho, vou fazer alguma coisa, e depois eu volto com mais 20 minutinhos. Entende? Então 2 horas funciona para mim. O mais importante que eu acho aqui de se ter na gestão de desempenho, a gestão de tempo, é o que funciona para ti. É isso. O que funciona para ti. E eu fui testando muito. Eu gostei de mostrar, eu mostrei isso daqui para vocês e tal, porque eu testei várias coisas até conseguir ter algo. Mas é importante que você tenha no mínimo algum direcionamento de tempo. Por mais que você não siga sempre, você pensar nisso já te ajuda a desenvolver vários tipos de habilidades interpessoais, habilidades soft skills, né? Pensar no teu tempo, pensar, planejar e tal. É isso, gente. Adorei, Gilberto. Eu quero ser você quando crescer. Nossa! É muito bonito eu falar isso daqui, mas tem dia que eu só procrastino e durmo 4 da manhã, tá, gente? Eu acordo 9 da manhã, 10 da manhã, não consigo fazer quase nada no dia. Eu acho muito importante falar isso, Matheus, porque teve um tempo que a Gabi falou que eu acordava 5 da manhã e gravava vídeo no Instagram. Eu fiz isso Aham. mesmo. Eu fiz por bem uns 40 dias, Ai, meu Deus. com o Milagre da Manhã, dando dicas. E teve uma pessoa que falou: eu me sinto mal, porque eu vejo que você é super produtivo e eu não consigo. Aí eu falei, mas gente, aquilo ali é 40 segundos que eu mostro do meu dia, saca? Uhum. Durante o meu dia também tem aquelas atividades ali que eu só cago, que eu só atraso. Posso até mostrar aqui no My Life que tem coisa que eu não entreguei. Tipo aqui, ó, atividade da web aqui eu não entreguei, eu tomei falta aqui. Se for ver aqui atrás, ler Scrum, não li Scrum, não visitei amigo, não acompanhei sei lá quem, tiveram coisas que eu só não fiz. Mas, e é isso, né? Nem todo mundo é perfeito. Realmente. Eu tentei agora na pandemia ter mais controle do tempo utilizando o Trello. Só que aí eu começo focado e eu fiz um erro que você explicou aí, que é sempre bom ter, que é a gerência de pausas. Eu não colocava a pausa pra mim ter, eu fazia tudo direto. Então chegava um momento que eu desistia e procrastinava o resto do dia, porque eu estava muito cansado, estava sobrecarregado. Então adorei, anotei aqui. Pausas. Que bom que te ajudou. Eu acho que é muito importante. Se tu for ver, o principal problema da procrastinação é começar a atividade de fato. Porque Exato. depois que você começa, você faz, você gosta até do que você vai fazer. Então, os primeiros 5 minutos é o mais difícil. E esses primeiros 5 minutos são cada vez mais difíceis quanto menos força de vontade tu tem. E essa força de vontade está muito atrelada ao quanto de coisa tu já fez no dia. Então, se você está em uma sobrecarga constante de entrega, produtividade, tua força de vontade está lá no zero. Aí Uhum. tem a próxima coisa, tu fala, putz, não quero. Aí esses 5 minutos para ti morreu, tu não vai conseguir ter para começar a atividade. E quando tu para, como tu não deu momento de pausa, e tu vai voltar depois, essa coisinha que era para ser feita nesse intervalo de tempo tá atrasada e já tá em cima de outra que era para ser feita outra coisa, aí esses 5 minutos fica ainda mais difícil. Exatamente. Tanto outra coisa aqui que eu não mostrei, mas eu vou mostrar, é que tá vendo? Esse aulas EDA tá arrastado desde lá de trás.
sei lá, tem um aqui que tá arrastado lá de trás. Ao finalizar a atividade PPCT, era para eu entregar nesse dia, eu arrastei até aqui. Também saber que você não precisa fazer tudo no mesmo dia, saca? Se eu não conseguir fazer isso hoje, se tal atividade eu imaginei que ia fazer em 30 minutos e demorou 50, e por isso eu fiquei mais cansado e não consegui fazer a outra, tudo bem fazer no outro dia. Tudo bem você alocar um outro tempo para isso. Gestão de pausa, gestão de risco, também é muito importante se ter para você realocar atividades. Entende? Entendi. Eu acho que eu sou igual o Darson, que se eu não fizer algo depois do almoço, eu capoto. Certeza. Se eu não sentar aqui no computador, se eu sentar na cama, pode saber que eu vou dormir. Não posso, não posso. Tá aí outro detalhe. Quando eu acordava às 5 da manhã, que eu tinha esse milagre da manhã, que eu vivi o milagre da manhã, que eu lia, estudava, fazia tudo de manhã, e dava meio-dia, eu não me aguentava acordado. Mas isso ninguém viu no Instagram. Ninguém viu. Eu dormia até as 2 da tarde, mas quem que consegue fazer isso todo dia? Que pode fazer isso? Tem gente que trabalha, chega em casa meio-dia e meia, tem que voltar 1 hora. Então, eu dormia da meio-dia até 2h30, 3 horas da tarde. Mas isso eu não postava. E eu acho legal citar que assim também acontecia comigo. Que não é porque eu tenho tudo isso daqui que dá certo. Só dá mais certo do que se eu não tivesse. Se eu não tivesse, era ainda pior. Alguém tem alguma dúvida? Se deixar, o Gilberto Coach fala, viu? Eu já anotei aqui as frequências. Alguém quer comentar, contar a experiência? Tá, velho. Gabriela teve que entrar em uma reunião de emergência. Ela tá aqui só de visita. Eita. Foi. É isso então, gente. Alguma dúvida? Eu queria aí uma pessoa para falar, se possível, a relação que vocês veem entre gestão de desempenho e de tempo com liderança. Giovana disse Fala aí, que Giovana. Você pra gosta mim o mais difícil é começar. Tem que começar, Gil. Tem uma coisa, ó, isso aqui é muito coach, mas é que eu ouvi uma frase uma vez que é muito massa, que quando você faz uma atividade, por exemplo, você tem dificuldade de acordar cedo e você quer criar esse hábito, ao acordar cedo e levantar da cama, 1-0 para você. Você acabou de ter uma vitória, saca? Então, pense nos teus desafios, nessas dificuldades, como uma vitória. De fato, tu tá competindo com o teu fracasso, com o que você errar. Então, no final do dia, você conta as tuas vitórias. Então, se você teve 10-7, 10-5, você venceu nesse dia. É o Joel J que fala muito sobre isso. Ele é o cara do 1% ao dia, se ninguém conhece. Então, para começar, eu gosto muito disso. Tem dia, hoje eu acordei de manhã e eu não queria levantar. Aí eu só, não, bora, essa vitória eu vou ter. Aí eu levantei, saca? 1-0 já foi 1-0 e é 7 da manhã. E também tem outro ponto, assim, eu tô embalado. Que a ação é que gera motivação. Pessoas que inspiração é diferente de motivação. Inspirar te faz agir naquele momento. A motivação, ela se vem de diversas atividades seguidas. Quando você acorda de manhã e você arruma a tua cama e organiza teu quarto, nesse dia tu vai ser produtivo pra caralho. E tu não entende muito bem o porquê, mas quando tu se aprofunda no poder do hábito, ou de fato na origem da motivação, tu vai entender que ao concluir uma atividade que pra ti era uma dificuldade e que tu fez bem, tu gera o hormônio da felicidade, sei lá, um hormônio lá. E que isso te motiva a fazer a próxima atividade, saca? Então a gente tem que entender que agir é o que nos deixa motivados, e não um vídeo ou algo inspiracional. Eu faço a mesma coisa, Darcy. Ao acordar, eu arrumo minha cama. Ao acordar, eu arrumo minha cama e tomo um banho gelado. Banho gelado no Ceará é normal, né? Mas Hoje eu acordei com 0-1, por causa que eu já tinha que levantar 5, levantei foi 8. Foi triste. Não, friozinho, eu vou levantar 5 da manhã com 8 graus? Nunca na minha vida. Nem ver. Tá em Minas, é? É, 8 graus.
Eu não sei como seria se eu morasse em lugar frio. Porque é Nossa. foda. Eu sou friento, cara, então acordar num lugar frio, putz, eu acho que eu ia ter muita dificuldade. Imagina você ir pra malhar 5 da manhã com 8 graus. Hum, É tenso. Imagina, nossa. E é isso. Chovendo também é foda. Prefiro dormir. Então é isso, gente. Ninguém tem dúvidas? Ninguém quis falar a Ninguém relação quis de falar? esperança. Cadê o Jefferson? Tá aí? Jefferson Ribeiro? E aí, Jeff? Curtiu a aula hoje? Boa. Muito bom. O pessoal da Include não vai participar, porque eles estão em reunião agora. Fiquei sabendo. Jeff é o mais brabo que eu conheço. Você é louco. E é isso, gente. Muito obrigado. Então é isso. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Qualquer coisa, podem mandar mensagem lá no Telegram. Se quiserem meu Notion e tal. Só vou ver se não tem nada que eu não possa mandar. Mas o resto eu passo a cópia para vocês. E é nóis. Boa noite. Até sexta, gente. Até sexta. Tchauzinho. Boa noite pra vocês.